Emerson Pansieri está na área. Primeiro tempo do Cruzeiro, começando a semana, em busca de treinador. Alô, Pansieri, um abraço, boa tarde. Alô, Cirilo, um abraço, boa tarde para você também, Simões, Léo e também a Nação Celeste que está ligada com a gente aqui na Itatiaia. Semana aí de Natal e o torcedor quer um presente aí, né? Não seria nada mal anunciar um treinador, anunciar um jogador, enfim. Acho que um caminho puxa o outro. O Cruzeiro não vai anunciar nenhum atleta antes de anunciar esse treinador. É uma questão até lógica, Cirilo, pela questão de ordem, colocar hierarquia dentro de um clube, né? Vem o treinador, depois vem os atletas, vem os jogadores que formam o elenco. E o Cruzeiro continua nessa participação de entrevistas, conversas online, e um nome que dá agora para descartar é o nome do Gago, né? O Gago que vai assumir realmente o Chivas do México, uma proposta financeira muito melhor, uma proposta financeira que não dava para o Cruzeiro cobrir. Os mexicanos pagam muito bem. Pagam. Às vezes a galera não tem essa dimensão, mas os caras têm grana. Os principais times lá pagam muito, muito bem. As pessoas não têm uma noção, às vezes, do futebol mexicano, mas o futebol mexicano, ele tá balizado no dólar, gente. Tá balizado no mercado americano, que paga bem também. O mercado americano paga muito bem. Tem jogador que vai para lá e, enfim, desponta, que é jovem aqui. O Giovani Jesus foi para uma negociação no futebol norte-americano e certamente foi ganhar muito mais do que ganhava no Cruzeiro. Então, é só utilizar como balizador o futebol norte-americano e certamente Fernando Gago e toda a sua comissão técnica vai lá para fazer esse serviço no Chivas. E a do futebol mexicano, que o Cruzeiro vai buscar esse treinador. Pelo menos tem a tendência de buscar esse treinador, que é o Nicolás Larcamón. Informação que antecipávamos aqui na Itatiaia no último sábado, com o João Vitor Xavier no Bastidores, no nosso itatiaiaesporte.com.br também. Essas conversas seguem, e essas conversas para chegar a um acordo com esse treinador jovem, 39 anos, e eu dei aquele feedback aí, aquele spoiler, que falam muito no dinizismo, né? Inclusive hoje vamos ver se ele vai conseguir colocar em campo nesse Mundial. E tem aí o lacarmonismo, que é um estilo peculiar do treinador, do Nicolás Larcamón, de futebol ofensivo, futebol pra cima, futebol com posse de bola, que chamou a atenção no México. Hoje as equipes respeitam muito e utilizam essa forma de jogar do Larcamón, que é jovem ainda, mas conseguiu implementar isso no Puebla e depois conseguiu colocar isso no León. E o León, que é um time modesto, Cirilo, em relação a grandes nomes, América do México, enfim, outros clubes, né, que a gente sabe, Tigres, tem aí investimentos altos, chegou ao Mundial Interclubes. Esse é o nome que o Cruzeiro trabalha no momento para conseguir viabilizar essa contratação. E tem ainda um fator importante: não é adepto de grandes contratações, medalhões, não. Trabalha com um elenco modesto e consegue entregar, Cirilo. Vamos lá, Léo Figueiredo, sua visão sobre esse nome que surgiu no fim de semana, e o Emerson Pansieri trouxe mais detalhes aqui na Itatiaia nesse momento. E aí, Léo? Só para ficar bem claro, é Larcamón, né? Isso. Porque às vezes eu mesmo falo Larcamón, mas é Larcamón. É Larcamón. É Larcamón. O R vem antes Vem do antes, C. então é Larcamón. É iogurte ou iogurte? É tipo isso. Olha só, lagartixa ou a gente tava aqui no Bastidores quando o Pansieri, né? Foi. Trouxe a notícia e colocamos no itatiaia.com.br, e aí já repercutiu no Brasil inteiro. E passei, Cirilo, o dia de ontem, peguei ontem pela manhã, que as coisas estavam mais calmas, na folga, né? E peguei para dar uma estudada sobre o estilo do Nicolás Larcamón. Ele é um cara que ele tem sim uma tendência de ter times mais ofensivos, ele gosta de ter a bola, mas ele não é muito preso a um sistema. Tipo, Eduardo Cudê chegou aqui para comandar o Atlético, a gente sabia qual que era o sistema do Cudê, era um cara daquele né? jeito. O Nicolás Larcamón, ele foi se adaptando. E não dá simplesmente para pegar um recorte do León, que foi o último clube dele, para dizer que ele joga exatamente daquele jeito, que muitas vezes o treinador tem que se adaptar ao elenco que ele tem. E peguei vários jogos, né? Peguei algum compilado, assisti alguns melhores momentos de jogos do León, e algumas vezes ele jogou com uma linha de 5 defensores. Alguns jogos que ele precisava ganhar em casa, ele jogou com 3 zagueiros, com 5 no meio-campo atacando. Uma situação que eu vi muito foram 2 atacantes. Não era uma situação de 3 jogadores ali na frente. Mas aí, cara, depende muito, inclusive, das oportunidades de mercado que o Cruzeiro vai ter. Porque o Cruzeiro hoje não tem nenhum centroavante.
O Cruzeiro tem que contratar um centroavante. Não, só tem o papagaio. Não, então o Cruzeiro não tem centroavante. Então. Aí, o Arthur Gomes deve herdar o espaço do Bruno Rodrigues. Pelo menos eu imagino. Sim, eu acho O também. Bruno não ficando. O Matheus Pereira é um meia. Então, isso diferencia, inclusive, o planejamento de mercado do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro opta por um treinador que gosta muito de jogar com 3 atacantes, o Cruzeiro vai ter que procurar um centroavante e procurar pelo menos mais um cara de beirada. Se o Cruzeiro traz um treinador que costumeiramente que gosta de jogar com 2 atacantes, este centroavante muda um pouco de característica, cara. Não pode ser pura e simplesmente um Gilberto que fica mais fixo entre os zagueiros, que vem de muito cruzamento. Você joga com 2 atacantes, como o Atlético faz, você precisa de atacantes de mais movimentação. Então, o certo é que ele fez um ótimo trabalho no León, tanto que ele foi disputar o Campeonato Mundial. Aconteceu uma frustração muito grande para os mexicanos, porque o time foi derrotado para o Urawa Reds. Eu tinha avisado aqui num Rádio Esporte, gente, esses times japoneses aí em Mundial, teve um Kashima Antlers que deu trabalho até para o Real Madrid. Então, por isso acho que aconteceu o desligamento. Foi muito cotado antes de ir para o León para ir para o América do México, que é o principal time do México, né, professor? Acho que é o América do México. A maior torcida do Chivas Guadalajara, né? E o time mais tradicional. É o América. Eu acho que né? o maior campeão é o América. Então, assim, Cirilo, ele tem boas credenciais para ser uma aposta. A única situação que eu vejo como uma pequena dificuldade é a língua. Porque, diferentemente do Pesolano, que já havia trabalhado no Brasil e que falava português, né? O Pesolano dava para entender perfeitamente. Dava. O Pepa era um treinador português, era português de Portugal, mas dava para entender muito bem. O Larcamón não, ele fala o espanhol mesmo. Isso pode criar algum tipo de dificuldade, mas acho que é uma dificuldade bem pequena, se tratando de um cara que pode ter um potencial para fazer um bom time no Cruzeiro. E se for também, né, Pansieri, alguns profissionais não demonstram interesse pela cultura local, né? Temos vários, né? São Paulo, acho que até hoje não fala português, né? 200 anos tá aí, por exemplo. Tem jogador também valorizado pra caramba aí que aprendeu português. Quando vai lá pra Europa, tem que cortar um dobrado pra aprender, né? Então, quando vem pra cá também, tem que aprender e se adequar à cultura local, né? E aí, tem uma situação até legal, porque o nosso Simões gosta dessa parte histórica também, de confrontos. Ele já fez confronto com o Pesolano. Nós buscamos informações. Aí ele tem uma vitória do Pesolano e tem uma vitória dele. Então já se enfrentaram no Campeonato Mexicano. Lembrando que quando o Cruzeiro contrata, o Pesolano era treinador do Pachuca, né? Sim. Boa lembrança, Pansieri. Para você, Simões, como esse nome chega até você, como você encara esse nome do Nicolás Larcamón para ser o possível técnico do Cruzeiro? Ô Cirilo, olha só, eu acho que o Cruzeiro precisa ter essa solução, tá? Porque o mercado do Cruzeiro até agora foi só de saídas, né? E não que elas não representem melhora para 2024, tá? Eu acho que a única aí que tá encaminhada e que é mais lamentada é a do Bruno Rodrigues, né? A chance dele permanecer é muito pequena, né, o Pansieri? Muito. Mas de toda forma, eu vou falar algo aqui que tomara que não vire meme, mas a turma que gosta de fazer já pode ficar atenta, tá? Eu, pela amostragem que eu vi em 2023, e é um universo totalmente diferente, porque chegou no meio da temporada e a situação é totalmente complicada, tá? Mas eu acho que o Arthur Gomes tem mais recursos que o Bruno Rodrigues. Eu acho que o Arthur Gomes tem potencial para suprir o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues é muito bom jogador, tecnicamente, mas ele tem um aspecto emocional muito complicado. E se a gente pegar a temporada inteira, a gente vai ver que esse aspecto emocional em determinados momentos interfere muito no jogo dele, o Bruno Rodrigues. Mas não sei se vocês concordam comigo. Mas eu gosto desse lado dele mais sangue quente. Não, mas não é sangue quente. Sangue quente era o Edmundo. O Bruno Rodrigues é de abatimento. É diferente. É o emocional que joga pra baixo. Mas ele também tem um emocional que joga muito pra cima, professor. Quantas vezes a gente viu o time do Cruzeiro andando em campo e ele era o cara assim, dá bola em mim, se arrastando, dá bola em mim. Eu curto esse. Eu acho que é uma qualidade do Bruno. É bom jogador. Eu não tô dizendo que ele não é bom jogador. Eu tô dizendo que, assim, dentro desse perfil que o Cruzeiro precisa pra 2024, tá? E eu acho que o Bruno Rodrigues é muito mais útil jogando pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, do que centralizado. Ele jogou centralizado, que não tinha ninguém para fazer o papel, né? Eu acho que é uma saída que não é tão problemática. Acho, por exemplo, se sai um William ou um Marlon, é mais problema
do que o Bruno Rodrigues, que você tem o Arthur Gomes. Não, o Matheus Pereira não tem substituto também. Hoje ele não tem. O Matheus Pereira é fundamental. Mas aqui... Ele é o cara muito diferente que o Cruzeiro tem, é o Matheus Pereira. Eu queria só trazer substituto, o William não tem, não. Ele não tem. O Marlon tem o Kaique. E o Kaique, assim, ele entrou bem, mas o que eu digo é a questão do universo de jogos, né? Vê mais tempo, né? Sim, Vê o jogar mais Kaique tempo. ainda não teve uma sequência pra gente ter... Tem todas as credenciais e mostra ser realmente um jogador de muita personalidade. Muito. Igual o Japa, por exemplo. Sim. Eu vejo o Japa como uma realidade do Cruzeiro para 2024. Tá pronto pra jogar. Entendeu? Eu vejo o Japa como uma realidade do Cruzeiro. Se o Cruzeiro for pensar o meio-campo dele de 2024, eu não vejo problema algum em pensar um primeiro volante, o Japa, sabe? Porque ele tem potencial. Mas o que eu acho é isso. O Cruzeiro precisa se remontar para 2024. E o treinador precisa participar desse processo. Então, a decisão, independentemente de quem seja, eu acho que ela precisa ser rápida, até porque... Que dia que é? Dia 8 de janeiro que os jogadores voltam? 5 de janeiro. 5? Ah, 8 acho que é o Atlético, né? 8 é o Atlético. É. 5, cara. 5 de janeiro. Olha só, nós já estamos aí, final de semana já é Natal, depois já é Ano Novo. E aí o turma Pouco volta. menos de 3 semanas. Menos de 3 semanas. Eu queria trazer só mais uma informação aqui, porque eu estava mostrando, inclusive, pro Pansieri, as formações do Larcamón, né, nos últimos jogos, e no Leão, ele, por algumas vezes, jogou com um centroavante. Ele usava o Federico Vinhas lá, que era o atacante dele, e 2 meias jogando mais atrás. Não eram 2 caras de velocidade abertos. Quem pode se beneficiar muito disso é o Matheus Pereira, porque é o estilo de jogo dele. É ser um meia que pode, ele pode ir pro lado, ele pode ir pro meio. O melhor do time, ele pode fazer o que quiser. O Matheus melhorou no Cruzeiro nessa reta final quando deram liberdade houve uma pra mudança na orientação dele, né? É muito claro. Vou pegar qualquer mapa de calor aí. Antes ele era um meia pontinha direita. Depois que ele começou a jogar mais livre, um pouco mais solto para atuar, e o futebol dele, de fato, deslanchou. Agora, para fechar toda essa análise tática Vocês estão num tatiquês danado do Larcamón. Não, mas é porque, sabe, com toda sinceridade, Cirilo, eu não conhecia o trabalho dele. Mas isso é bom, então cara. eu espero estar elucidando pro torcedor do Cruzeiro algumas coisas, porque eu tive que estudar no final de semana, porque eu não conhecia o trabalho dele. Uma coisa é batata. Ele quase sempre usou 3 zagueiros. E nesse momento o Cruzeiro negociou o principal zagueiro que ele tinha. O titular foi embora. Mas vai chegar. Então, assim, Vai ter que mas chegar alguns, né, já tinha que chegar um Luciano Castan. Caso venha o Larcamón, pode ser que tenha que vir mais, porque ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E aí... Não, só outra percepção que o Léo falou de zagueiro, de Luciano Castan. Outra percepção que eu tive com o final da temporada, aí é um universo menor ainda que o do Arthur Gomes, né? Que eu acho que tecnicamente é muito bom jogador e eu acho que pode crescer muito em 2024. A zaga do Cruzeiro. Eu acho que, aí eu digo, universo pequeno, o João Marcelo, da maneira que eu enxergo, é o menor zagueiro do Cruzeiro. Mas jogou pouco. Mas eu vejo o João Marcelo como um bom zagueiro de saída, uma boa bola aérea, um bom porte físico. Então, assim... Teve pouca chance no final. Muito pouca chance. E entrou bem, né? Entrou até de volante. Não, todas ele entrou bem. Deixa eu aproveitar o ensejo, Pansieri, para te perguntar sobre Bruno Rodrigues. Vocês estão falando sobre isso, sobre uma possível saída, se é difícil ficar. Atualiza pra gente o momento atual do Bruno Rodrigues. Deve sair daqui a pouco no segundo tempo. Eu conto tudo. Não vai ficar. Não tem como ficar. Eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. 18 milhões de apostadores no mundo. Bônus de R$200, 300. O Bruno Rodrigues tem uma tendência para uma cidade que eu gosto muito de passar o carnaval. E ele vai aí trabalhar com o Rogério Ceni. Daqui a pouco eu explico mais detalhes, viu, Cirilo? Excelente. Então aguarde, torcedor. Segundo tempo do Cruzeiro, já, daqui a pouquinho, Emerson Pansieri.